Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Queridos e queridas ouvintes aqui do programa Lux Esotérica, sejam muito bem-vindos a esta programação que visa levar para vocês temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. Sempre aqui com a apresentação e com o patrocínio dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, há 16 anos no ar, aí trazendo temas também espiritualistas, um site cheio de textos e centenas e centenas de palestras, programas, vídeos para vocês se aculturarem, ouvintes, com os temas que nós sempre estamos apresentando. E nessa fase do nosso programa nós estamos trazendo para vocês aí as temáticas da sabedoria de Helena Petrovna Blavatsky. É a temática que nós estamos abordando agora, ouvintes, realmente muito vasta, como não poderia deixar de ser. Sempre nós trazemos aqui temas com bastante profundidade, vamos tratando deles a cada programa, nós vamos nos aprofundando, e no momento nós estamos passando ao largo aí de apenas algumas frases de Helena Petrovna Blavatsky, mas vamos nos programas vindouros ir cada vez mais fundo na filosofia esotérica, na teosofia de que Blavatsky foi realmente a grande mãe desta nova era, desse renascimento do ocultismo, do esoterismo no mundo. Então, ouvintes, convido a todos para nós continuarmos aqui os nossos estudos sobre esta maravilhosa sabedoria de Blavatsky, que está sendo trazida aqui paulatinamente para vocês. Sempre relembrando que nós não temos nenhuma intenção de esgotar essa temática, porque realmente as obras de Madame Blavatsky são monumentais, levaram muitos anos para serem escritas, e na verdade são obras que foram feitas por meios ocultos, por meios psíquicos de investigação. A informação realmente que está nesses grandes livros de Blavatsky, como Isis Sem Véu, como A Doutrina Secreta, e que em português estão publicados em vários volumes, realmente não é uma temática simplória para nós penetrarmos nelas em apenas alguns minutos, ouvintes, de programa. Mas sim, o que nós estamos fazendo aqui é oferecendo um aperitivo para que vocês façam realmente, ouvintes, a sua incursão nessa literatura e venham adquirir livros de Blavatsky, livros teosóficos, para realmente aumentar a sua cultura espiritual, porque se há uma coisa importante nessa literatura é que Blavatsky, a teosofia, nos dá chaves para nós compreendermos os grandes mistérios da vida e nos fornece realmente meios de compreendermos as diversas escolas do esoterismo que existem. E há livros de Blavatsky também que nos dão uma visão dos processos do ocultismo prático, e há livros inspiradores de Blavatsky como A Voz do Silêncio, que valem realmente a pena serem lidos. E esta grande obra de Blavatsky se encontra no mercado também sínteses desses ensinamentos, principalmente de A Doutrina Secreta, há o tradicional livro de Cornélia Alvarenga Figueiredo, a síntese da Doutrina Secreta, e muito recentemente a editora Pensamento lançou por assim dizer, outra síntese, outra abreviação dos muitos volumes de A Doutrina Secreta, escrito por Michael Gomes, um grande pesquisador
estrangeiro de teosofia, que também vale a pena ser livro, é uma novidade no mercado. Já o Síntese da Doutrina Secreta, de Cordélia Alvarenga de Figueiredo, já é mais antigo, já mais conhecido. São muito recomendáveis para você que ainda não entrou, ouvinte, nessa grande jornada que é a literatura de Blavatsky, que vale realmente muito a pena. Mas no dia de hoje nós vamos comentar, ouvintes, mais frases, e no nosso segundo bloco de hoje nós vamos ir mais fundo numa das passagens mais importantes de A Doutrina Secreta, algumas advertências que Madame Blavatsky faz. E essa missão, ouvintes, oculta de Madame Blavatsky, de trazer a sabedoria oriental para o Ocidente, faz parte do programa dos grandes mestres da Fraternidade Branca do Oriente. Então, no 6º volume, aqui em português, de A Doutrina Secreta, há uma frase muito interessante que nos dá o retrospecto do porquê Madame Blavatsky foi enviada pelos mestres do Oriente e pelo seu mestre pessoal, o mestre Morya, porque tanto Morya quanto Kuthumi, os dois mestres que estão por trás de Madame Blavatsky, ambos se declararam budistas tibetanos. E nesta pequena frase que nós vamos citar e comentar, nós vemos realmente o porquê esta investida do pensamento oriental, que teve Blavatsky como ponta de lança. Lemos aqui, ouvintes, esta passagem que diz o seguinte: entre os mandamentos de Tsongkhapa, há um que ordena aos arhats. Arhats são discípulos iniciados altamente avançados, um grau abaixo apenas do nível de mestres. Tsongkhapa então ordenou que os arhats fizessem de século em século, em determinado período do ciclo, um esforço para esclarecer o mundo, inclusive, abre aspas, os bárbaros brancos, fecha aspas. Até hoje, nenhuma dessas tentativas foi coroada de bom êxito. Os malogros sucederam-se a outros malogros. Devemos explicá-los à luz de certa profecia? Pergunta Blavatsky. Disse que até o momento em que o Piban Chen Rinpoche, que podemos traduzir por a grande joia da sabedoria, consinta em renascer na terra de Pelins, ou seja, no Ocidente, como conquistador espiritual, para destruir o erro e a ignorância dos tempos, de pouco servirá a tentativa de erradicar os preconceitos dos habitantes de Penlimpa, ou seja, a Europa, que a ninguém ouvirão. Reza outra profecia que a doutrina secreta subsistirá em toda a sua pureza no Bodiu, ou seja, o Tibete, somente até o dia em que estiver livre da invasão estrangeira. As próprias visitas dos ocidentais, ainda que amistosas, serão funestas às populações tibetanas. E esta é a verdadeira explicação do exclusivismo do Tibete. E aí, ouvintes, nós temos que ter uma grande perspectiva do que Blavatsky está realmente dizendo nesta frase, que em si contém realmente uma série de elementos esotéricos ocultos. Primeiro, os mandamentos de Tsongkhapa. Tsongkhapa foi o grande reformador do budismo tibetano no 13º século da nossa era, e dizem os ensinamentos ocultos que ele era uma reencarnação
dos princípios espirituais do próprio Buda. E com certeza ele foi um líder dentro do braço transimalaico da Grande Fraternidade Branca. E desde então, segundo aqui Blavatsky nos informa, a cada século os arhats, ou seja, os grandes mestres iniciados da Fraternidade Transimalaica, fazem esse esforço de virem até o Ocidente e procurar incutir uma vez mais a sabedoria oculta, a sabedoria teosófica, a sabedoria divina no Ocidente. Mas também Blavatsky nos diz que essas tentativas têm sido sempre, infelizmente, todas malogradas, né? Infelizmente, geraram insucessos, porque realmente, como o termo que foi usado aqui, os bárbaros brancos, né? E vejam bem como que esses grandes sábios compreendem, infelizmente, a nossa civilização ocidental. Porque nós vemos que, infelizmente, ouvintes, até hoje, o que a civilização ocidental tem feito é sofisticar a barbárie. Então, não tem sido realmente muito bem sucedida essas invectivas. Mas o fato, ouvintes, também que aqui há um comentário interessante, que mesmo no Tibete, que por volta do final do século XIX, quando esses livros de A Doutrina Secreta foram escritos, ainda era um país intocado e praticamente inóspito, não recebia visitantes. Ali ainda havia, na sua forma mais pura, a doutrina secreta. Mas Blavatsky profetiza com o seu comentário que o Tibete seria invadido. E nós vemos hoje que o budismo se espalha pelo mundo muito devido a essa invasão. Então nós estamos, ouvintes, exatamente no período subsequente a outro grande esforço da Grande Fraternidade Branca de iluminar o Ocidente. Então, esse espalhamento do budismo pelo mundo, e Blavatsky e o Coronel Olcott fizeram realmente muitos esforços para trazer o budismo uma vez à vida, porque o budismo praticamente foi rejeitado na Índia e só vicejou no Tibete, na China e demais países da Ásia, mas nunca na sua terra-mãe. E hoje nós sabemos a grande conexão que existe entre o ensinamento esotérico e o budismo. Então, o que Blavatsky fez, ouvintes, não foi a primeira vez que esse esforço foi feito. Se nós retroagirmos no tempo e no espaço, nós vamos encontrar outros grandes mestres, outros grandes iniciados tentando fazer a mesma coisa. Então não há novidade nisso. Só realmente que com Blavatsky os ensinamentos foram realmente muito profundos. Então podemos passar aqui a uma outra frase que nos mostra realmente a profundidade do ensinamento que Blavatsky nos trouxe. E ela nos diz: para Brahman, ou a realidade única, o absoluto, é o campo da consciência absoluta, isto é, aquela essência que está além de toda relação com a existência condicionada, e da qual a existência consciente é um símbolo condicionado. Mas desde que, em pensamento, passemos desta, para nós, absoluta negação, sobrevém a dualidade no contraste de espírito ou consciência e matéria, sujeito e objeto. Então, ouvintes, muitos se questionam se Blavatsky, se os mestres da sabedoria, os grandes instrutores da Fraternidade Branca,
se eles são pessoas como é o conceito judaico-cristão, se eles são tementes a Deus, se eles acreditam em Deus, se eles creem numa outra coisa. E o fato, ouvintes, é que muitas pessoas confundem-se muitíssimo com esses conhecimentos, porque a doutrina esotérica, os conhecimentos antigos da Índia, do Tibete, esses conhecimentos esotéricos, eles vão muito além do que aquilo que nós, na nossa consciência pueril, chamamos de Deus. Porque a doutrina secreta, a doutrina dos Mahatmas, dos mestres da sabedoria, nos falam não da realidade última, na personificação como Deus, e principalmente de uma forma muito diferente do que nos faz principalmente a cultura judaica que precedeu a cultura cristã, porque no judaísmo Deus parece mais humano do que os próprios seres humanos, porque ele é muitas vezes violento, vingativo, apesar de ser onisciente, coloca o ser humano em situações muito difíceis. Mas a sabedoria antiga nos fala de que, além de todas as coisas desse mundo, existe aquilo que é chamado o absoluto, e que é chamado aqui nessa frase de Parabrahman, porque nós vamos ver aí para frente que existe sim, ouvintes, dentro da filosofia esotérica, o conceito que todos nós cristãos, principalmente, porque dificilmente nós escapamos dessas ideias no mundo ocidental, existe sim, ouvintes, a noção de Deus na filosofia esotérica. Mas a realidade última, ouvintes, o absoluto, segundo essa filosofia, está fora de qualquer relação com o universo que atualmente existe. Aquele que está em ligação direta com o nosso sistema de mundos é, na verdade, uma grande consciência cósmica, é aquilo que a maçonaria chama de o grande arquiteto do universo, é um Deus criador, um Deus emanador, mas ele não é o absoluto, porque o absoluto está além de toda e qualquer coisa. Então Blavatsky trouxe essa ideia uma vez mais para que os ocidentais percebessem quão profunda é a sabedoria oriental a esse respeito. Mas já na frase seguinte, que nós tiramos aqui de Easy Sem Véu, ela nos fala justamente dessa visão que cada ser humano tem de Deus. Então ela nos diz: a ideia que um homem tem de Deus é aquela imagem de luz ofuscante que vê refletida no espelho côncavo de sua própria alma. E contudo, isso não é Deus, mas apenas seu reflexo. Sua glória está ali, porém é a luz de seu próprio espírito que ele vê. É tudo o que ele pode comportar. Quanto mais claro o espelho, tanto mais brilhante será a divina imagem. Mas o mundo exterior não pode testemunhá-lo no mesmo momento. E aí, ouvintes, Blavatsky nos traz exatamente o grande conceito que existe na filosofia mais transcendental, de Deus imanente e de Deus transcendente. Pois o Deus imanente, ouvintes, é aquele que brilha dentro de cada ser humano e o coloca em relação com a divindade. Divindade que não é o absoluto, mas sim o Deus emanador, o Deus criador. E realmente o homem
não pode encontrar Deus face a face, porque, obviamente, a disparidade das consciências é abismal, é tão idêntica como a diferença que existe entre a consciência das nossas células e a nossa própria consciência humana, mas nós sabemos que o corpo é constituído por milhões e milhões, bilhões de células que estão vivas e que têm consciência, mas elas não têm uma visão completa do que seja a consciência do corpo. Também o ser humano não tem essa consciência do que é o mundo maior, a consciência de Deus. O que o homem realmente sente e é inato dentro de si é a chispa divina que há nele, e isso Blavatsky nos diz aqui muito apropriadamente, que é o reflexo da divindade que brilha dentro de nós pelo nosso espírito, que se reflete no espelho côncavo da nossa própria alma. A nossa alma percebe Deus porque a nossa alma se liga à chispa divina, ao princípio que ele sim, espiritual, está ligado a Deus. Então, ouvintes, nós devemos buscar sempre Deus no nosso coração, porque buscando essa imanência de Deus dentro de nós, nós vamos ter uma ideia do que seja o Deus transcendental, que nós não podemos encontrar pessoalmente. E o fato, ouvintes, é que há realmente a presença divina em todos os seres humanos, e é isso que nos faz realmente avançar no caminho da espiritualidade. Então essas duas frases, ouvintes, nos dão uma visão ampla de como a filosofia esotérica compreende essas questões. E Blavatsky realmente deu uma visão, ouvintes, introdutória muito profunda a esse pensamento oriental a esse respeito. E numa outra frase ela nos diz: há uma lei fundamental do ocultismo que diz não haver repouso ou cessação de movimento na natureza. Aquilo que parece repouso é apenas a mudança de uma forma para outra. A mudança de substância anda de mão dadas com a da forma, conforme nos ensina a física oculta. E aí, ouvintes, outro preceito importantíssimo. Não existe realmente o repouso no mundo, e hoje a física moderna nos prova isso, nos mostrando por toda a instrumentação, por todas as pesquisas, que o universo, na verdade, é um conjunto de vibrações. E o ocultismo sempre soube disso, sempre pregou isso, e hoje nós vemos com muita felicidade que a ciência, a física mais profunda se encontra com esses preceitos. E cada vez mais, ouvintes, isso vai evoluir. E Blavatsky, que era muito lida pelos físicos que hoje são chamados de quânticos, como o próprio Albert Einstein, segundo relatou uma prima de Einstein, que ele lia a Doutrina Secreta, ou como Max Planck, ou como Niels Bohr, eles perceberam que quando Blavatsky falava que matéria seria a condensação do espírito, ela de certa forma já trazia a percepção, que hoje é muito nítida na física, de que o mundo macrocósmico, que é tão conhecido para nós, ele se baseia em leis que nos mostram que o universo é o que os hindus chamavam de a grande Maya, a grande ilusão, porque o que está por trás de tudo, os ouvintes, é a vibração, é o movimento incessante, são apenas os nossos sentidos que nos fazem crer que as coisas são fixas, que as coisas são
tão duras ou com suas características quanto parece aos nossos sentidos. Mas vamos à frente, porque Blavatsky ainda diz mais. Em A Doutrina Secreta também ela diz: o pensamento é uma energia que afeta a matéria de várias maneiras, mas a consciência em si, como entende e explica a filosofia oculta, é a mais elevada qualidade do princípio senciente espiritual em nós. A alma divina, ou Buddhi, e nosso ego superior ou eu superior, e não pertence ao plano da materialidade. E é aí, ouvintes, que a nossa ciência está em falha, está ainda aquém, porque a ciência ainda não percebeu que a consciência é o mais elevado atributo da matéria. E não pode haver matéria se não houver inteligência, se não houver consciência. E o pensamento é essa energia, essa capacidade de transformação que, na verdade, ouvintes, vem da nossa origem divina. E Blavatsky realmente estabeleceu, ouvintes, preceitos que interessaram realmente aos físicos e com certeza ajudaram a eles a ir mais além. O próprio termo energia atômica surge praticamente pela primeira vez na literatura ocidental, nos escritos de Madame Blavatsky. Vejam bem, ouvintes, porque ela discutia essas questões já quase no mesmo nível que os físicos dizem hoje. Em ocultismo prático, para nós darmos um viés prático a essa discussão, ouvintes, Blavatsky nos diz: a mente requer purificação toda vez que nos irritamos, que dizemos uma falsidade ou divulgamos faltas alheias. Devemos purificá-la toda vez que falamos ou fazemos qualquer coisa com a finalidade de bajular, ou quando alguém é enganado pela insinceridade de nossas palavras ou de nossos atos. Isso está no livro Ocultismo Prático. Então, ouvinte, se a nossa mente, o seu princípio pensante, o seu princípio consciente vem lá de cima, quando nós, ouvintes, usamos essa mente para fazer coisas que nós sabemos que são erradas, nós acumulamos uma matéria negativa, nós sujamos a nossa mente. E a mente pode ser purificada da mesma forma que o corpo e que as emoções podem ser purificados. E nós devemos estar muito conscientes disso, ouvintes, porque infelizmente nós não aprendemos ainda a usar esses nossos corpos invisíveis, principalmente a emoção e muito menos a nossa mente. Deveríamos fazer mais esforços, ouvintes, para ir além nessa compreensão. E esses ensinamentos de Blavatsky, ouvintes, que nós vamos ainda fazer uma discussão mais metafísica ainda no nosso segundo bloco, trazem, ouvintes, não só ideias teóricas que são realmente muito sublimes, mas também desagam numa prática, num modo de vida que os orientais cultuaram e cultuam há muitos e muitos milhares de anos, e que nós ocidentais, os brancos bárbaros, como entre aspas lá mencionou Blavatsky, nós também deveríamos nos converter a essa sabedoria e aprender realmente, ouvintes, a praticar os conhecimentos que nós temos. E vamos, ouvintes, fazer aquele nosso intervalinho com o convite da Levir para que vocês venham conhecer, nos apoiar aqui na nossa iniciativa. Se você puder, se quiser, apoiem, ouvintes, para que esse programa, que a Rádio Esotérica FM e a Alevir possam ter condições de permanecer no ar, a serviço, ouvintes, desta causa muito profunda, dessa causa realmente muito iluminada, que é a divulgação dessa sabedoria divina
essa sabedoria que vem do Oriente para aqueles que estão buscando aqui no nosso vernáculo português, ouvintes, que é a nossa verdadeira nação, a nossa língua portuguesa que nós usamos aqui para transmitir esses conhecimentos. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Aqui você ouve o melhor da música. Sim, amigos e amigas ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, com muita satisfação, muita realmente felicidade em termos esta grande audiência aí durante a semana para o nosso programa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 9 da noite aqui pela Rádio Esotérica FM, também com imagens aqui no nosso canal da Ustream. E sempre as gravações presentes no nosso canal do YouTube, realmente aproveitando aí todas as possibilidades aí que a internet nos oferece para divulgar esse trabalho, e ficamos muito gratos pelo apoio, patrocínio daqueles que já são nossos associados da Levir, e você que está chegando agora, está conhecendo o nosso trabalho pela primeira vez, pelas primeiras oportunidades. Venha, ouvintes, também, se você puder, se você quiser nos apoiar. E vamos dar prosseguimento ao estudo dessa noite, ouvintes, que está realmente muito interessante. A sabedoria de Blavatsky, seus muitos aspectos. Vamos, ouvintes, hoje, aqui nesse segundo bloco, abordar um tema muito importante,
No primeiro volume de A Doutrina Secreta, antes de chegar ao que é chamado Proêmio da Doutrina Secreta, onde ela expõe os fundamentos verdadeiros da filosofia esotérica, Blavatsky faz uma advertência que eu já trouxe aqui algumas vezes no nosso programa, mas hoje nós vamos abordá-la realmente com detalhes, com riqueza de imagens, o que for possível, porque é muito importante. Então, na página 81 da edição de A Doutrina Secreta em português, da editora Pensamento, nós lemos o seguinte. Blavatsky nos diz: o leitor, de A Doutrina Secreta não deve perder de vista que as instâncias de Dzian apresentadas neste livro tratam unicamente da cosmogonia de nosso sistema planetário e do que é visível em torno dele após um pralaya solar. Isso é muito, muito importante, ouvintes, porque Blavatsky utiliza recursivamente na sua literatura os termos universo, cosmos, e isso, ouvintes, faz com que a pessoa imagine que Blavatsky está falando daquilo que hoje a astronomia conhece, a miríade de estrelas que estão na casa dos bilhões de bilhões de bilhões de estrelas, dos bilhões de galáxias que existem. E Blavatsky aqui faz essa advertência de forma que a pessoa não se engane. O que as instâncias de Dzian da Doutrina Secreta abordam é a cosmogonia de nosso sistema planetário. Cosmogonia que é a gênese, como se desenvolveu o nosso sistema planetário e do que está em volta dele, o que é visível em torno dele após um pralaya solar. E o que vem a ser pralaya solar? Pralaya é um termo sânscrito que quer dizer repouso. Então ela diz que o que trata as instâncias de Dzian é o que acontece após a saída do sistema solar do seu processo de repouso universal. E ela ainda vai mais longe. Ela nos diz, continuando a frase: os ensinamentos secretos referentes à evolução do cosmos universal não podem ser expostos, pois não seriam compreendidos nem mesmo pelas inteligências mais esclarecidas de nossa época. E vai mais além. E parece haver poucos iniciados, com I maiúsculo, poucos iniciados, até entre os de grau mais elevado, a quem seja permitido especular a esse respeito. Ou seja, conhecimentos do que está além do nosso sistema solar. Nós sabemos que hoje nós vivemos uma época que se fala muito em ufologia, em discos voadores, de uma possível conexão do nosso planeta com outras civilizações, mas o fato, ouvintes, é que a doutrina secreta, os conhecimentos esotéricos, se referem aqui ao nosso sistema solar. E Blavatsky faz essa advertência para que não haja realmente essa confusão, e ela diz que mesmo os iniciados mais avançados, e esses ensinamentos muito secretos que falam do cosmos universal, ou seja, além do nosso sistema, realmente estão além do que é abordado, do que é compreendido por esses mestres. Existe sim conhecimentos a esse respeito, mas não é isso que a doutrina secreta trata. E arremata aqui Madame Blavatsky. Dizem, aliás, os mestres, com toda franqueza, que nem sequer os Dhyan Chohans, ou seja, os grandes arcanjos do nosso sistema, que têm alta categoria,
eles jamais penetraram os mistérios além dos limites que separam as miríades de sistemas solares, daquele a que se chama o Sol central. O que se traz, então, à luz em A Doutrina Secreta, portanto, entende, compreende só o nosso cosmos visível depois de uma noite de Brahma. E nós vamos ver que após essa noite de Brahma, depois de uma noite de Brahma, também é muito significativo. Mas Blavatsky realmente nos dispõe, ouvintes, um campo muito interessante de investigação e ressalta que o que é realmente importante para nós, ouvintes, não é aquilo que, infelizmente, muitas pessoas aí já gostariam de estar estudando, né? As galáxias, as nebulosas, os buracos negros e tudo mais, porque Blavatsky nem explica o que é esse Sol central, que pode ser, né, a própria estrela que se transformou num buraco negro com milhares e milhares de vezes mais massa do que o nosso próprio Sol, que está no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Mas, só para enfatizar aqui, então ela diz que no final dessa frase, o que se traz à luz aqui, portanto, entende só com o cosmos visível depois de uma noite de Brahma. E nós vimos que em outra frase anterior ela fala de Parabrahman. E nós vamos ver aqui, buscando o glossário teosófico, que Blavatsky vai explicar para nós o que é esse Brahma, que é diferente de Brahman, que são termos do hinduísmo, que para nós é novidade, mas que traz também uma perspectiva para esse assunto. Então, no glossário teosófico, né, há a explicação dos dois termos, Brahma e Brahma. Né? Brahma, que é o primeiro termo, que não é aquele a que Blavatsky se referiu, né? Nessa acepção, se diz que o estudante tem que distinguir entre Brahma, neutro, e Brahma, masculino, que é o criador do panteão hindu. O primeiro, Brahma ou Brahman, é o impessoal, supremo e incognoscível princípio do universo, de cuja essência emana tudo e ao qual tudo retorna, e que é incorpóreo, imaterial, inato, eterno, sem princípio nem fim. Brahman, né, ou Brahma, é onipresente, onisciente, anima desde o Deus mais elevado até o átomo mineral mais diminuto. Já a outra palavra, o Brahma, neutro, com o final breve, ou Brahman, é o supremo, o absoluto, a suprema divindade, o espírito universal e eterno, que preenche, penetra, sustenta e anima todo o universo. E é o princípio e fim de todos os seres, pois todos dele emanam e a ele todos retornam ao término do Kalpa, ou seja, do grande período de manifestação de tudo que existe. E mais abaixo nós vemos aqui a explicação que Blavatsky dá a Brahma, né? Que é diferente de Brahma ou Brahman. Brahma, segundo o glossário teosófico, está até na imagem, quem está me acompanhando aqui no vídeo está vendo o texto aqui do glossário teosófico. Nele se declara que Brahma é o declarado criador masculino. Existe apenas periodicamente em sua manifestação e logo entra de novo no pralaya, ou no repouso, isto é,
desaparece e é aniquilado. E aí, ouvintes, está a diferença da visão esotérica da visão puramente religiosa. Porque aquilo que a religião chama de Deus é exatamente esse Brahma, que é o Deus masculino, o grande gerador, o grande criador, emanador do nosso sistema de mundos. Porque se nós retornarmos na frase anterior, bem no finzinho, Blavatsky, vou repetir mais uma vez, diz: o que a doutrina secreta trata, o que se traz à luz, portanto, entende só com o nosso cosmos visível, depois de uma noite de Brahma. E aí, se nós entendermos os termos, nós compreenderemos, ouvintes, que a teosofia de Blavatsky nos fala desse Brahma, ouvintes, aquela ideia que em outras literaturas se chama de Logos, ou seja, o verbo criador. E nós podemos ver que os apóstolos de Jesus, como João, estavam realmente muito bem informados sobre essa doutrina, porque João, e a Bíblia preserva esse comentário, ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E verbo, ouvintes, é o poder criativo que o ser humano tem na forma da sua voz e que a divindade criadora, o grande arquiteto do universo, o Brahma aqui que Blavatsky está mencionando, que aqui o texto nos diz, né? Que Brahma é o Deus do princípio criador do universo, ou em outras palavras, é a personificação temporal do poder criador de Brahma ou Brahman. E o Logos ou Brahma existe periodicamente após ou apenas no período de manifestação do mundo, desaparecendo depois e retornando a Brahman, do qual procedeu. Brahma, juntamente com Vishnu e Shiva, formam a Trimurti ou a Trindade hindu. E aí, ouvintes, está realmente a chave da compreensão e da importância que o nosso sistema solar tem e aonde está esse nosso querido planeta que, visto do espaço, né, segundo Yuri Gagarin, a Terra é azul devido ao oxigênio, devido aos mares que estão aí colocando toda essa cor no nosso planeta, visto do espaço, a nossa pequena esfera, que é 1 milhão de vezes menor do que o Sol, ele tem uma importância, ouvintes, porque, obviamente, cada um de nós, 7 bilhões de seres humanos, estamos sobre esse planeta, mas mais importante do que o planeta é o sistema solar como um todo. E esse nosso sistema solar, ele está sendo regido pela grande consciência que é o centro desse sistema, que é o Logos solar, que é representado por todas as grandes religiões do passado e por todas as grandes representações artísticas, como o espírito que está por trás do seu grande centro energético, que é o Sol. Então, o Brahma masculino, o Brahma, que é emanador, que é criador, aquele que nós chamamos na religião judaico-cristã de Deus, que em outras palavras é chamado também de Jeová e outras terminologias, esse Deus, ouvintes, é a consciência que está por trás do Sol.
Em outras passagens da doutrina secreta, ela fala do sol oculto, que está, né, rodeado, que está assessorado por 7 grandes espíritos, que são os logos planetários, ou os 7 espíritos perante o trono de Deus, e esse é um conhecimento esotérico preservado até os dias de hoje. Quando vocês entrarem numa igreja cristã, católica, e vocês verem lá no altar, né, uma cruz ladeada por 6 ou 7 velas, o que vocês estão vendo lá, ouvintes, é o símbolo desse conhecimento oculto. A cruz é o mais antigo, o mais reverenciado símbolo do Logos solar. Não é, ouvintes, a cruz um local onde alguém foi assassinado, foi crucificado. A cruz representa a grande atividade quádrupla do Sol, porque o 4 no conhecimento oculto é a matéria. E é isso que traz a ação, a existência, o Logos solar, o Brahma, Jeová, Deus, o grande arquiteto do universo, e outros termos, ouvintes, que podem ser utilizados, como os hindus também chamam Brahma, como Deus ativo, criador, como Ishvara. Então, ouvintes, nós não podemos cair em erro e imaginar que o que Blavatsky chama de universo na sua literatura e seja o universo como um todo, com o conjunto de estrelas, de galáxias e tudo mais. Aliás, naquela época nem se sabia da existência realmente de galáxias. Galáxia, que é um termo que significa floco de leite, né? Porque vocês podem imaginar que os antigos tinham dificuldades de entender o que eles viam no céu, né? Porque Via Láctea é o caminho leitoso e galáxia, o floco de leite, porque eles viam aquelas nebulosas e não sabiam o que era. E o que a doutrina secreta nos explica, nós estamos vendo aí um gráfico que está em A Doutrina Secreta, não foram outros teosofistas que inventaram esse sistema, como alguns suspeitam. Ouvintes, a partir dos 7 grandes espíritos que estão ao redor do Sol, no plano espiritual, eles emanam os planetas e a vida circula entre os planetas, entre os globos do sistema solar. E foi Blavatsky, foi a doutrina secreta que trouxe esse conhecimento. E nós recomendamos a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que procurem esse livro aqui que nós estamos apresentando, O Sistema Solar, de Arthur E. Powell, também da editora Pensamento, que parece que está voltando a ser editado pela editora Pensamento, e que nós fizemos mais de 40 programas sobre os tópicos desse livro. É ele que traz, ouvintes, um conhecimento profundo sobre essa circulação de vida nos globos do nosso sistema, expandindo o conhecimento que está em A Doutrina Secreta e trazendo um firme conhecimento sobre as doutrinas esotéricas a esse respeito. Você que está nos acompanhando pela Levir, pode procurar aí na Levir os programas da série O Sistema Solar. Você que está nos vendo pelo nosso canal do YouTube, também isso está publicado de forma gratuita. No YouTube está na Levir com os resumos e tudo mais para vocês acompanharem esse material que é realmente muito profundo. São mais de 50 horas de programas abordando esse tema. E o que ele realmente nos traz como conhecimento ouvintes, que no sistema solar, sumariamente, não existem apenas planetas físicos.
Existem globos que são de matéria espiritual. Existem globos que são astrais, planetas que são astrais, planetas que são mentais e puramente espirituais. E isso indica, ouvintes, que não existe apenas os tantos quantos planetas que hoje a ciência reconhece, que são apenas 8, já que excluíram Plutão do rol dos planetas. Então existem os planetas físicos e existem os planetas invisíveis. A verdadeira estrutura, né, do sistema solar é outra. E o nosso Logos, o Deus do sistema solar, aquele que as religiões, a quem dirigem as religiões as suas preces, que é um Deus que está muito ligado a nós, porque nós somos emanações dele, enquanto chispas divinas. Ele não está, ouvintes, de uma forma absoluta no universo. Como o Blavatsky diz, ele teve o seu princípio e terá um fim. Na verdade, o Logos solar, ouvintes, muito no passado, ele também foi um ser humano, como cada um de nós. A sua consciência se expandiu até o ponto de se transformar num ser cósmico, mas ele está sujeito às mesmas leis da encarnação às quais nós estamos sujeitos. E mesmo como um ser cósmico capaz de criar um sistema solar, ele precisa criar fisicamente o seu sistema. E nós estamos vendo aqui uma imagem das Pleiades, que são mencionadas, né, vagamente na Bíblia. É de lá, ouvintes, das Pleiades, aonde nesse momento cerca de 400 novas estrelas estão em seu processo inicial de formação. Foi de lá que o nosso Logos solar tirou a substância, a matéria, para incorporar o seu espírito nesse que é o nosso sistema solar. E não é, ouvintes, a primeira vez que ele faz essa encarnação como sistema solar. Já é a segunda existência dele como Logos solar. E isso nós falamos com muito mais detalhes nos nossos programas. Então, a verdadeira imagem do sistema solar é como está nos gráficos daquele livro que nós indicamos para vocês. Na verdade, existem 10 sistemas planetários evoluindo no nosso sistema solar atualmente. E, em verdade, existem 49 planetas. Além, existe uma porção desses planetas que são planetas físicos, e a maior parte desses 49 globos são planetas invisíveis no plano físico. São planetas astrais, planetas mentais, planetas búdicos e átmicos, que não são apenas o corpo astral, mental dos planetas. Esse é um tema realmente muito profundo que eu remeto vocês ao estudo dos programas Lux Esotérica a esse respeito. Mas o mais importante de tudo, ouvintes, é compreender que esse é o campo da nossa evolução. Então existe um limite espacial para a nossa evolução, que é o que na doutrina secreta é chamado de o anel não passarás, ou o cordão dos anjos, que é o limite não só da matéria, mas da consciência, que o Logos solar definiu como o limite desse nosso sistema. E nós ocupamos esses planetas, essas esferas, como possibilidade de existência material. E vocês podem ver aí pelas imagens que nós estamos mostrando como o Sol é gigantesco em relação aos planetas. Mesmo Júpiter, que é 440 vezes maior que a Terra, é minúsculo comparado com o Sol, que é 99% da matéria do sistema solar. E o Sol material
é apenas o chakra energético mais importante da consciência que está por trás dele, que é Brahma, que é Deus, que é o Logos, que é Ishvara, o grande arquiteto do universo, que é o sistema solar onde nós habitamos. E o nosso sistema solar atual, ele tem essa conformação, mas essa conformação vai mudando conforme as consciências vão evoluindo, e nós podemos sim, ouvintes, passar enquanto espíritos de um planeta para o outro dentro do nosso sistema solar. E nós já fizemos isso em outras encarnações anteriores. Então, há muitas pessoas preocupadas com extraterrestres. Os verdadeiros extraterrestres somos nós, ouvintes. E essa nossa maravilhosa, magnífica galáxia que é a Via Láctea, que tem hoje, pelas estimativas mais recentes, entre 200 a 400 bilhões de estrelas, ouvintes. É um número que não para de crescer, porque a ciência está aperfeiçoando cada vez mais os seus equipamentos. É, ouvintes, um grande canto do universo onde miríades e miríades de vidas estão se desenvolvendo. Porque cada sol, cada sistema solar é uma consciência cósmica que dentro de si tem outros bilhões de chispas divinas que estão evoluindo. E esse é o nosso destino, ouvintes. Uma consciência cósmica, uma consciência cada vez mais ampla, como diz o livro Luz no Caminho, o destino, o futuro do homem é de uma grandiosidade inimaginável. Nós sequer podemos esboçar o quão grande, ouvinte, será o futuro de cada um de nós dentro dessa evolução cósmica. Então, o que a doutrina secreta, o que a sabedoria divina nos faz, ouvintes, é apenas um convite para viajarmos nessa grande jornada que é a evolução da nossa consciência. Porque os antigos, como aqueles que erigiram as 90 pirâmides que foram construídas no Egito, conheciam, ouvintes, a relação que existe entre o nosso sistema solar e outros sistemas solares. Mas a nossa evolução se processa aqui, e é aqui, ouvintes, que nós temos que nos iluminar, que nós temos que nos integrar e manifestarmos o que nós realmente somos. Seres espirituais nos manifestando aqui na matéria. Então, agradeço muitíssimo a oportunidade de estar a serviço de vocês, ouvintes, dessa nossa jornada, simplesmente criando aqui um interesse, uma curiosidade, porque o grosso desse conhecimento está na literatura, e a literatura de Blavatsky é muito, muito recomendável para isso. Pelo adiantado da hora, ouvintes, estamos estourando aí o nosso tempo. Vamos encerrar esse nosso programa com uma última vibração, para a qual nós convidamos todos vocês. Vamos meditar juntos nesta grande jornada espiritual que nós estamos a percorrer, ouvintes. Convoco a todos para nos interiorizarmos e sentirmos profundamente o nosso ser interno. Fixando a nossa atenção no nosso coração, vamos procurar visualizar a chispa divina, que é a nossa conexão, ouvintes, com Deus, com o ser espiritual que rege o nosso sistema. Vamos, ouvintes, fazer essa luz brilhar, preencher todo o nosso ser. Vamos aproveitar esse momento solene para compreender, para internalizar
e realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, ouvintes. Muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês. Nos despedimos aqui, aguardando a audiência de todos no nosso próximo programa. Sempre aqui, Osmar de Carvalho, enviando finalmente um forte, um caloroso, um fraternal abraço para toda a nossa audiência e deixando vocês agora com a programação musical interativa da música da nova era aqui na Rádio Esotérica FM. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até logo. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.